Amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo 86 ou 85, para quem não pegou, foi o nosso estudo com o Jonah Monroe. Ele é agora back judge da NFL, foi referido na NCAA, um cara que foi nota 1 bilhão. Se você não assistiu esse estudo porque você não está nos grupos de arbitragem, pô, você pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem no Instagram da EAFA, pedir o link que eu mando, beleza? Vamos lá. Coisas para falar hoje. Temos alguns lançamentos EAFA, tá? Lançamentos EAFA hoje, não é um, são 3 lançamentos EAFA, e vem primeiro no grupo de estudo, porque este grupo é maravilhoso, tá? O primeiro, cara, uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, eu e o Gianni Marcos, a gente estava conversando, faz, não faz, será que vai pegar bem, será que vai pegar mal? E aí a gente resolveu criar o nosso clube de assinatura EAFA. O que é o clube de assinatura EAFA+. O que é o EAFA+, o nosso clube de assinatura? Basicamente a gente vai aumentar a quantidade de estudos, mas aí vai ser com uma quantidade menor de pessoas que vão ser os assinantes desse grupo. Todo quinzenal a gente vai ter um estudo a mais. Tem semana que vai ser vídeo, tem semana que vai ser aplicação, tem semana que vai ser mecânica, e aí vocês vão ficar à vontade para sugerir isso também. Vocês vão ter um desconto muito mais agressivo em cursos da EAFA. Vocês vão ter desconto em todos os produtos EAFA, mais do que quem não é assinante. E aí uma parada que já vai ser bem legal para a gente dar um start Juliano, se você puder só fechar o microfone, por favor. A gente vai fazer o nosso... sabe o bolão de Copa do Mundo? A gente vai fazer o provão da NCAA para a galera. Geralmente vai ser o Marcos, Gianni, Scoff, Rafa, Pedrão. Aí esse ano a gente vai fazer primeiro, depois vai jogar num Forms da vida. Não vai dar acesso a vocês as respostas quando sair o oficial da NCAA, porque ela sai só no site da CFO, e quem tem o acesso é a gente. E aí a gente vai... vocês montem suas duplas, quem é assinante AFA+, não vai pagar, e aí vai ter um prêmio em dinheiro no final para a dupla que for melhor, além de ter desconto ainda com os parceiros nossos que a gente está fechando. Então vai ter muita coisa legal. E aí, se você já quiser fazer o seu EAFA+, vou colocar o site aqui no nosso chat, que é o www.arbitragemfabr.com.br. Mas você não falou quanto que é essa brincadeira. Cara, 20 conto por mês. 20 conto por mês. Os estudos semanais não vão mudar em nada. A gente só acresce, a gente não tira nada de vocês. Beleza? Então vocês podem ficar tranquilo que muita coisa legal ainda vai acontecer. E a gente tem muita coisa legal também sendo preparada. A gente está fechando o camp em São Paulo, está fechando o camp em Brasília. E aí o que eu tenho para falar mais, além do nosso EAFA, mais do nosso curso, são 2 cursos que a gente vai lançar, tá? A gente está lançando hoje aqui no grupo. Se você entrar nesse mesmo site, você vai ver que tem o curso de Back Judge, vai ser o curso do Scoff. Scoff, me corrija a data. É 18, 19... Não, 19, 20, 21 e 22 de junho. Está mutado. Está mutado. Perdão, abri a câmera, esqueci de mutar. Dia 19 ao dia 22 vão ser 4 aulas ao longo de uma semana. E, Scoff, não consigo ver essas aulas, vai ficar assíncrono também para quem quiser acessar depois. Então, se você estiver, por exemplo, mal de grana agora, quer investir mais para frente, você perde a parte da interação, né? Porque as aulas vão ser ao vivo, então a gente vai trocar, tem quiz, tem uma porrada de coisa. Mas você consegue acessar o material depois também. Quer falar um pouco da grade que vai ter? Posso passar rapidinho também, você fala um pouco sobre o de relógio. Uhum. Resumindo muito rapidamente para vocês, a gente tem trazido muito aqui no estudo a ideia de, o barco já saiu do porto, né? Tá na hora da gente dar um próximo passo. O que a gente tem visto cada vez mais tá ali, a gente já consegue diferenciar no vídeo muito claramente quem estuda, quem não estuda. Agora já está no ponto onde, assim, beleza, como é que a gente pode pegar a galera que estuda, que tem esse compromisso e elevar? A gente ir para o próximo degrau, onde a gente vai falar de mecânica avançada, práticas avançadas, posturas avançadas, filosofia, leitura, e aí o curso de Back Judge vai ser o primeiro de posicional da EAFA, mas com certeza tem muitos vindo aí também, porque a gente vê essa necessidade. E eu acho que é uma oportunidade muito legal para quem apita no fundo, não só para quem é back judge, porque às vezes tem um interesse, né, de migrar para o meio do campo, mas também porque a gente vai falar sobre muita coisa que é aplicável ao fundo do campo. E aí
a ideia realmente é falar sobre, dar o próximo passo. É a gente falar sobre questões avançadas, seja elas de mecânica, aplicação, filosofia, vídeo. A gente vai abordar vídeo com uma postura um pouco diferente do que a gente tem aqui no grupo, uma forma um pouquinho mais evoluída de leitura e tudo mais, inclusive de ângulo. A gente vai só usar vídeos de Endzone View. E estou muito ansioso, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. Perfeito. E aí, na sequência, né, a gente vai dar um mês para vocês descansarem, e na sequência a gente vai ter o curso de relógio. Pô, Coin, eu não quero ser operador de relógio, mas, amigo, você tem que saber, por exemplo, quando o relógio para, você tem que saber quando o relógio roda. Aí a gente vai falar sobre subtração, táticas injustas de relógio. A gente vai macetar a regra 3, vai macetar o manual de mecânica em relação ao relógio. Vão ser 2 aulas, mais uma da gente operando um relógio junto, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Aí você fala, pô, Coin, 2 cursos, né? Quebrou para mim. Detalhe, tá? Se você entrar agora no arbitragem.fabr.com.br, você vai ver que tem. Se você quiser só comprar o de backjudge, tem lá só o de backjudge. Se você quiser comprar só o de relógio, cada um tá 139. Mas se você quiser comprar os dois juntos, já ter acesso aos dois, já tá logado nos dois, você vai ter tudo isso por 219. Além disso, tá? Quem for a FAMAS vai pagar 200, tá? E para quem quiser fazer um pacotão de associação, o pessoal da PAE, FAMAFAM, APAFAM, pessoal do Rio Grande do Sul, quem quiser, cara, ó, conseguir tal quantidade de galera, a gente negocia e consegue liberar um cupom para vocês para fazer os 2 cursos por R$200. E dá para parcelar no cartão em 12 vezes, dá para pagar no boleto, dá para fazer tudo, beleza? Dito isso, quando acabar o estudo de hoje, posso tirar dúvida de vocês em relação a qualquer coisa referente a esses cursos. Mas vamos falar agora sobre... Vamos falar agora... Travou aí para vocês? Eu ia falar isso, sobre travou total para mim. Travou geral. Vamos conversando sobre a vida enquanto isso? Isso, hein? Professor Bernardo Scofano. Instrutor. Manda mensagem pro Jim Briggs já. Deixaram, né? Não sei quem foi o maluco que autorizou isso. Por isso que nem me chamam. Minha chefe, Jane Pessoa, autorizou. O Gianni permitiu, é isso. A gente tô dando um gás no material aqui, tá bem... por acaso? Sim. Oi? Guilherme morreu, né? Caiu um raio lá, aparentemente. Ah, não, beleza. Não, só uma coisa que, antes que eu esqueça, até é bom você ter aparecido, o Bernardo. Eu falei já que o Greg Yates pulou fora, não quer ajudar a gente, eu conversei com o Scott Everson, ele é back judge também, ele apitou o Super Bowl com o Keith, apitou o 42, 45, ele animou em ajudar. Então, depois você manda no privado uma mensagem que eu vou te passar o contato dele, beleza? Obrigado, Humberto, te agradeço. Semana passada com o Jonah também foi absurdo, cara. Pô, ainda mais vindo pra back judge agora, né? O cara já fez fundo, já fez referee, já fez back judge. Acho que todo mundo aqui ficaria fácil, tipo assim, 3 vezes o tempo que foi a reunião trocando ideia com o cara. Pô, a reunião também foi 5 minutos, pô. Eu tava em Hurry Up Office. Voltou aí, querido? Mini querido? Voltei, cara. Não pode fazer muito merchan, né? Infelizmente. Tá bom. Vamos lá. Eu travei na parte que eu ia falar do Sermão da Montanha, correto? Isso. Perfeito. Cara, hoje o meu Sermão da Montanha é muito leve. É muito leve. Eu assisti muita coisa no fim de semana e tal. E aí, pô, fiz teste pra cacete com o Anderson, com o Luizão na sexta. No sábado fiz de novo com mais teste com o Anderson e tal. E aí, atrelado essas coisas que o Diona falou sobre ter na NFL você ser um cara muito mais... Você ser um cara muito mais só, né, em relação ao teu estudo. Na NCAA tem muito mais grupo, eu acho que isso parte um pouco também, a gente consegue sentir isso um pouco também, quando a gente vai para um ambiente um pouco maior, a gente sente que às vezes a gente fica meio sozinho, quando a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, do nosso grupo e tal. E aí, cara, eu tava pensando assim, falei, cara, olha que louco, né?
na NCAA, PK, se puder só fechar teu microfone, por favor. Eu fiquei pensando, falei, pô, na NCAA os caras fazem teste, os caras fazem vídeo, os caras estudam teste de regra, os caras têm 3 testes de 100 questões, isso de pré-temporada, os caras fazem o anual de 100 questões para passar para poder apitar, mas se você colocar... Luizão, se puder só fechar o microfone também, por favor. E aí o grande ponto é, cara, os caras de um dos maiores níveis de arbitragem do planeta Terra abraçam tudo que tem de conteúdo. É livro de regras, é teste, é vídeo, mas a gente aqui no Brasil, a gente tem um problema absurdo. A galera não gosta de teste, a galera não gosta de vídeo, prefere vídeo. E aí o grande ponto que eu quero trazer é, cara, a nossa arbitragem no Brasil, ela é passiva, tá? Não estou falando de todos, estou falando de uns 75%, 80%. O que é uma arbitragem passiva? É do tipo, eu preciso que você traga o conhecimento até mim. Porque se você não trouxer o conhecimento até mim, eu não vou atrás. Pô, Coen, mas aí você está sendo injusto, porque tem a galera que não sabe falar inglês e tal. Pô, cara, a gente fez 19 testes da BFA no passado. Já estou preparando mais 21 para esse ano. Todos em português. Todos em português. Cara, a galera que faz não passava de 11, 12. Sabe quantos árbitros tem cadastrados na BFA? 400. 400 árbitros. E aí 11, 12. Aí quando chega uma galera nova do curso, esse número sobe um pouco. Cara, se vocês não correrem atrás... E tipo assim, papo de correr atrás não é tipo assim... eu assisto estudo de quarta, eu fiz o curso. Cara, ontem a gente falou no grupo... Ela falou, cara, eu abro livro de regras todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu abro livro de regras todo dia. Cara, eu tenho certeza que pelo menos das 17 pessoas que estão aqui, o livro de regras é aberto. Se não é todo dia, pelo menos aí uns 5 dias na semana. Pelo menos. E, cara, vou te falar, faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu queria mostrar para vocês uns vídeos que fazem a diferença. E vou trazer para vocês um caso. Não consegui cortar o vídeo, porque meu PC hoje, vocês já viram que ele tá de lua. Domingo, Ribeirão Preto, final do 3º quarto, tem uma falta, tá? A equipe era Pedro, Juliano, Arcuri, Klink e Felipe, tá? E aí é engraçado como é que as coisas... o jogo propõe pra gente coisas sem querer, que a gente fala, eu não posso errar de novo, tá? Por exemplo, Felipe estava num jogo em que eles aplicaram a regra de 2024. Eles pegaram o período ímpar, não estenderam, aplicaram no começo do 4º período, tá? E aí, no jogo dessa semana, aconteceu a mesma coisa, e aí eles não aplicaram no 4º período, eles estenderam o período, porque foi uma falta, papapá. E aí, você vê, cara, os caras estudando, os caras correndo atrás, evitaram de fazer com que a equipe passasse por uma situação do tipo, será que esses caras não sabem que... Será que os caras não sabem ou eles vieram do futuro? Já estão apitando NCAA 23 de setembro e FAV 24, entendeu? É correr atrás do conhecimento. A minha troca com o Felipe é a troca mais divertida que eu tenho na arbitragem hoje em dia, porque ele fala assim, oi, Coen, você acha que sim ou não? Aí eu falo, sim, não, porque... Aí ele, obrigado. Aí ele some. Tipo, ele só me usa, entendeu? Então, mas, cara, é muito divertido ver a galera correndo atrás. Eu acho que das pessoas que estão aqui, eu converso com a maioria, pelo menos uma vez por semana, troco uma ideia. E para mim é muito especial ver como é que as pessoas estão correndo atrás, mas eu acho que ainda falta um pouco mais desse ímpeto da comunidade inteira. Beleza? Let's go to the video? Ou alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom, Anis. Então, Domatas Sabonis. Deixa eu compartilhar o vídeo com vocês. Hoje, 7 videozinhos só, não tem muita coisa para sofrer hoje não, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma situação de 4ª descida e tal. Não quero que vocês se apeguem na questão de substituição, se esse cara estava dentro, se esse cara estava fora, se ele era 12º e ficou mais 3 segundos. Vamos andar para frente, tá? A gente vai ter esse punter, esse possível punter, né, na formação de chute de scrimmage, e aí ele está criado, isso era uma 4ª descida, a arbitragem vai dar o spot, papapá.
Aí você vai ver o Filipão como referido dando maior avanço. Red Lasmo e Line Judge acabaram dando um spot mais atrás, depois que ele já tinha sido carregado. E aí começa uma conversa, né, do Filipão com o Umpire. Tenho conversado muito com o Filipão, tô admirado, assim, com o esforço que ele tem tido nos últimos tempos. É um cara que está se mexendo e tô muito satisfeito de ver as coisas acontecendo. Tem essa chamada que não foi legal, obviamente. Vai ter mais uma chamada para frente que foi uma chamadaça, então não é uma exposição, não é colocar ninguém no varal aqui, tá? E aí você vê que tem uma conversa, cara, e essa conversa ela é bem longa, tá? Ela é bem longa. E só Umpire e referido estão conversando, chega o Line Judge. Mas... O que é isso, Siri? Aí eles ficam conversando, conversam, e eles têm 3 minutos e 20 de conversa. Aí o técnico vem, conversa, tem uma conversa, papapá. Eu vou deixar aqui rolando, tá? Eu tava com o Anderson e eu não lembro mais quem tava no sábado, acho que era só eu e o Anderson. E aí eu falei assim, Anderson, vai ter alguma falta que vai ser aplicada depois. Me senti, pô, como é que é o nome daquela moça? Não era Mãe de Ná, não. Márcia Sensitiva. Eu me sentia Márcia Sensitiva. Porque se fosse uma situação em que fosse declinada a penalidade, não tinha tido essa conversa, tá? Eu acho que quando começou numa quarta e tal, só que acontece. Teve uma falta por tripping ali na linha, pelo que eu entendi. Se não foi na linha, foi no shield, tudo bem. Não faz diferença nesse momento. Que depois a galera vem me cobrar. Pô, Coin, tu falou de uma falta que foi num lugar, mas foi em outro, tá? Tô aqui já me isentando de qualquer culpa em relação a isso. Dito isso, quando a gente fala sobre aplicação, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pô, quarta descida, tá? Quarta descida. Pô, quarta descida tem as suas regras. Só que tem regras, por exemplo, foi um cara que era um possível punter, formação de chute de scrimmage, mas não teve punch, não teve chute. Não teve bola cruzando a zona neutra, tá? Então, por exemplo, não era possível a gente aplicar 6-3-13, que é aquela falta do time A, quando um chute de scrimmage cruza a zona neutra e o time B eu posso botar a bola em jogo e a falta não foi uma interferência que eu portagem esse meu chute, caso a bola seja do time B, pode aplicar 15 daquele ponto. E aí, pessoal, não estou colocando, novamente, não estou colocando a galera no varal. O grande ponto para mim aqui é equipe de 7. Equipe de 7. Se está demorando, precisa ter mais conversa ou precisa ter mais gente participando. Alguém precisa ajudar. Por exemplo, entendo que possam ter pessoas na equipe que eram mais inexperientes, estavam nos primeiros jogos e tal, mas não gosto da sensação de que cara, quem apitou de referir aqui na vida sabe que é exatamente assim. É do tipo, vou dar um exemplo, Marcelão vai para um jogo, se ele chegar lá e tiver uma equipe que vai ter gente mais nova, a primeira coisa que acontece pô, cara, se tiver alguma coisa difícil, deixa pro Marcelo que o Marcelo referir. Não gosto dessa situação, tá? Queria ter visto pelo menos uma participação ali nessa conversa, tá? E aí teve uma aplicação de tripping. Quais eram as aplicações possíveis? Ou repetia 15 jardas para trás, por quê? Porque a falta foi atrás da zona neutra, a corrida terminou atrás da zona neutra, ou declinava em primeira descida do time B. Não tem, por exemplo, um ponto viável de aplicação das 15 jardas pelo tripping aqui. Beleza? Alguma dúvida nessa aplicação? Deixei de falar alguma coisa? Como é que estamos? Cara, tem uma boa prática aqui, né? Eu acho que é legal. Que é a ideia de, por exemplo, aqui declinar o tripping seria muito interessante, obviamente, pro time B, né? Uhum. E aí tem algum pure officiating que é muito bom, que eles estavam falando sobre isso, sobre você simplificar as coisas quando você vai ter essa conversa. Então, se você vai levar essa, beleza, aqui teve uma aplicação, 633, beleza, whatever, não era para ter. Vamos pensar na aplicação correta. O tripping ou você chutaria 15 jardas para trás, ou você declina. Já chega para o head coach oferecendo a possibilidade, deixando para ele claro o que pode acontecer. Por exemplo, coach, se você quiser ficar com a bola, a gente pode foi um tripping. Se você quer manter a bola, a gente
declina essa penalidade. Se você quiser, a outra alternativa é a gente repetir esse chute 15 jardas para trás. Então você facilita as coisas para ele, porque se você chegar no jogo falando, olha, tem 2 possibilidades de aplicação, não sei o que, ele vai falar, tá, o que é mais vantajoso para mim? Então facilita o trabalho também, sabe? O cara não precisa saber o que é PSK, 6313, a gente também tem um papel didático. Sim, simplificar, né? Tanto que na NCAA os caras não falam A e B, né? Eles falam plus e minus, que é a linguagem que os caras usam no Hudl, por exemplo, que é aquele aplicativo que os caras usam para salvar as jogadas. De spot em campo, que você diz? De spot. Eles não falam A e B, eles falam plus e minus. Bom, 50, vamos lá. 50 do time A ou do time B? Depende de quem tá escrevendo. Se for o Angélio ou o Frica, depende. Porque aí um bota A e outro bota B. Inclusive, na planilha da Jana, eu sempre coloco já no campo de ataque, na 50. Vamos lá. Primeira coisa. O time A está correto aqui para a gente, por exemplo, ter esse árbitro na parte de baixo do vídeo levantando o braço? Não, porque esse time está todo além das 5 jardas. Botou, Frica. Botou. Faz parte. O Anderson botou 4ª para 10 na B8? Vamos lá. Nossa. Demorei. 4ª para 10 na B8. Vamos lá, beleza. Todo mundo levantou a mão, vamos ter o chute. Bom, vamos pro kickoff. Let's go. 16-0 para o time A. Chute foi feito, ninguém offside e tal. Vai começar o retorno, tá? O Red Lion podia ter rodado o braço quando ele toca a bola no campo de jogo. E a gente vai ter, cara, 2 faltas. Tá? Primeira coisa, a gente vai ter esse bloqueio legal pelas costas, tá? Esse bloqueio legal pelas costas. Eu vou voltar um pouco, que tem uma ação nesse cara aqui, se eu não me engano. Tá? Ó, esse cara aqui embaixo, ele vai sofrer um puxãozinho no nome, tá? Se eu não me engano, foi esse cara, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, uma falta por bloqueio legal pelas costas do time de retorno e uma falta por um puxar no colarinho. Aí eu vou chegar nessa parte. O que eu queria aqui, tá? Gosto da aplicação, tá? Só que, Red, e aí já conversei até com a Carol, tá? Vem até aqui, termina o trabalho, tá? Vem até aqui, sinal de timeout, marcou o spot, chama o ref, ó, ref, tem tal falta, ou deixa uma beanbag, bota a bola no chão, faz alguma coisa, e aí a outra pessoa, eu acho que foi o back judge aqui, fez essa chamada, vem aqui conversar também, e é o que vai acontecer nessa aplicação, tá? Por que a gente precisa tanto do spot? Porque esse ponto do fim da corrida, ele, por exemplo, é o ponto básico das 2 faltas. Por quê? É uma corrida sem zona neutra. As 2 faltas acontecem durante o retorno. Então, o ponto do fim da corrida é o ponto básico. Tá? Então, beleza. Aí vai ter essa conversa. O back judge traz uma informação. A Red Lion traz outra informação. E aí a gente vai ter a aplicação. O grande ponto que eu quero... Eu vou deixar aqui rolando agora. Eu já falei tudo que eu queria falar dessa parte das faltas. O grande ponto para mim é que é o seguinte. Você viu uma ação de puxar um colarinho, nem acho que tenha sido falta ali. Eu não sei se foi em outro lugar, mas se a falta foi ali do 99, aquilo não é primeiro uma falta por violência necessária, e muito menos horse collar tackle, porque não tem nenhum puxão abrupto nessa jogada. Tá? Não tem nenhum puxão contra o movimento do corpo, não tem o buckle, o cara vai para frente. Tá? Tem um contato ali na região do nome. E a gente não pode chamar isso de horse collar tackle porque a regra fala claramente sobre um carregador de bola. Não tem como ser, por exemplo, um horse collar tackle um jogador que não tem a posse de bola. Não pode fazer? Não pode fazer. Aí a gente vai entrar com a parte de violência desnecessária, caso tenha ocorrido essa falta, essa truculência na região do nome da camisa do jogador. Então, a gente tem uma falta por bloqueio legal pelas costas e uma falta por violência desnecessária, ambas do time B, que é o time de retorno nessa jogada. E aí, a gente vai ter o seguinte. O ponto das 2 faltas foi ali na jarda 13, 14. Então, não faz diferença, por exemplo, ser uma falta de 15 ou uma falta de 10 aplicada, porque as 2 vão ser metade da distância para gol. Então, você basicamente sorteia que você vai aceitar, que você vai declinar. Falta pessoal não sendo ostensiva. Também não faz diferença, porque até um jogador
que faz uma falta ostensiva e essa penalidade é declinada ou tem offset, esse jogador vai ser desqualificado da partida. Então aí é só uma questão burocrática do que você vai aceitar e do que você vai declinar. Perfeito? Algum ponto nessa jogada que eu deixei passar ou que seja interessante a gente falar? Não? Tranquilo? Tamo easy? Toca. Easy, né? Troca. Cara, vamos lá. Estamos em 24 de maio hoje. 24 de maio. Preciso muito. Pô, só botar meu carregador aqui. Meu amigo, cara, eu preciso loucamente que, pô, todo mundo saiba já as mecânicas que atualizaram. Pô, tem um papelzinho em português, já distribuímos por aí e tal. Se você tua posição, você vai estar numa posição, pô, chega e fala. Pô, Luizão, pô, vou botar de side judge hoje, cara. Mudou alguma coisa para mim nesse manual? Só que, pô, a gente tem aqui, por exemplo, um chute, que é na jarda 12. E, cara, a partir de 2023, todos os chutes de field goal tem side judge dentro do campo junto com o umpire, fazendo o segundo umpire, tá? Ano que vem, se Deus quiser, Jim Briggs vai livrar a gente de muita coisa. Mas o grande ponto é, pô, 2 vezes um side judge no pylon, que já é uma mecânica que mudou para esse ano, e a gente está em maio, tá? Então, se vocês tiverem os line judges no side judge na sua equipe, field judge, troca essa ideia com eles para a gente ter esse processo um pouco mais fluido também. Perfeito? Ai, coisa boa! Jogo de São Paulo, essa equipe maravilhosa lá em Ribeirão Preto. E foi referido essa pelada aí? Não teve. Não teve? Esse não teve. Ah, sei lá, botaram um cara, né? Só fazer um compartilhamento, né, com vocês. Agora, quando eu estou fazendo as questões da BFA, né, e é uma questão mais complicada, eu sempre mando para o Eiras e para o Pedro e para o Felipe. Sempre mando. Não mando para o Pedro Brás, porque esse aí não me responde direito. E também não mando para o Scofano, porque ele vai falar que isso nunca ia acontecer, sendo que são coisas totalmente viáveis. Não, vocês têm um tesão. Não tem nada. Em questão de teste que lunática. Cara, não, sem sacanagem, todas as questões desse ano estão tranquilas. Mas você sabe, tem um fenômeno que é o seguinte: a pessoa recém-formada no curso, por exemplo, perfeito. Você fala assim, pô, manda umas questões aí. Aí ela fala, pô, já sei. Vão ter 5 trocas de posse. Perfeito. E, sei lá, 6 penalidades. Sim, eu não botei nenhuma dessas. Que bom. Eu só marquei em vermelho. Pô, e questão também que eu não estava entendendo o que estava escrito, eu pulei também. Porque aí também ia ter que escrever a questão do zero. Aí a gente vai fazer o da CFO, você, falecido Rafael Casa. Ex-Rafael Casa. Ex-Rafael Casa. A gente, porra, queimando a cabeça. Porra, que isso, não sei o quê. Por que essa aplicação é assim? Pô, cara, é um holding num punch antes do chute. Então, um holding de defesa no primeira descida. É isso. Sim. A gente pode diminuir para Rafael Apartamento, então? O quê? A gente pode diminuir para Rafael Apartamento, então? Rafael Oca. Rafael Estúdio. Estúdio em São Paulo. Rafael Estúdio de São Paulo. Menor e mais caro. Agora é só pagando caro para tirar o cara de casa, não tem jeito. Bom, eu vou escolher um querido. Anderson, tudo bem? Guilherme aqui de Petrópolis, como é que você tá? Oi, boa noite, chefe. Só um pouquinho, deixa eu só colocar o fone aqui rapidinho. Sempre tem dessas, né? Agora tua esposa vai te chamar, hora da janta. Clássico. Oi, amor. Oi. Oi. Ai, a minha conexão tá. Oi. Vai abrir o vídeo e ficar parado assim, né? Pô, cara, não tá rodando vídeo pra mim. Pô, deixa eu falar que é comprometimento, tá? Minha internet tá uma porcaria, eu tô roteando 4G. Que isso. Mas tu também tem limitado, tua banda é limitada. O Anderson, nosso line judge aqui, Felipe Ferreira, também conhecido como Everest, por causa dos seus 2,14 metros de altura, ele marcou uma boa chamada de inelegível além da scrimmage. Não dá para ver aqui, porque primeiro que a camisa dos Spartans é preto no vermelho, e aí no sol não dá para ver nada, né? Assim como a camisa do Muro Lacerda Dragons. A gente vê pessoas e não nenhum número, né? Mas aí tudo bem. Anderson, ele marca, né? A gente tem um passe na direção do wide A81, tá?
E aí a gente tem essa falta por inelegível além das crimes muito bem assinalada pelo nosso line judge Everest. Até aí tudo bem para você? Até aí, tudo bem. Qual a penalidade dessa falta? 5 jardas do ponto anterior. Perfeito. E não tem mais nada. Acho que não. Perfeito, não tem mais nada. É só a repetição da descida mesmo. Dito isso, Anderson, vamos criar um cenário mais simplista aqui? Esse cara fez exatamente o mesmo movimento, correu para a direita, o mesmo cara ficou a mais 3 jardas antes de um passe e tal. Só que o A4, em vez dele jogar a bola na direção do A81, ele fala, irmão, desiste dessa jogada e joga a bola na puta que pariu. Perfeito? Você, o Anderson, eu referi. E Felipe Everest, nosso Manutebol, ele chega até você e fala, Anderson, eu tenho uma falta por inelegível além da scrimmage. O que você faz? Ué, aplica a falta, pô. Bom demais te chamar, Anderson. Sempre um prazer. Absurdo. Absurdo. Obrigado por existir. Agradecer a tua família aí por aquele amor feito em 1992. Seguinte. Cara, existe uma exceção na regra, Anderson. E aí que eu queria chegar. Quando um quarterback se livra legalmente da bola, não existe falta por inelegível além da scrimmage. E esse silêncio aí? Fazer o quê? E aí, tu sabe, Anderson, e vou trazer mais uma informação. Isto era do manual de mecânicas e veio para o livro de regras em 2021, eu acho, ou 22. Perfeito? Adquirimos mais um conhecimento hoje? Com certeza absoluta. Perfeito, então. Cada vez melhor. Como é que chama esse rolê aí de você identificar uma ação faltosa e depois de você identificar onde está a bola? Qual o desenrolar da jogada? Eu mantenho... Anderson responde, Anderson? Pode ser, Anderson, se você quiser fazer essa... Porque eu tenho meu ponto de vista, assim como eu referi. Se o Anderson quiser completar essa, senão eu mato aí para ele. Não, tem um termo. Tem um termo. Fala aí. Processo em 2 etapas? Porra. Cara... Um beijinho na bochecha, cara. Tem um detalhe aí, B. Tem um detalhe aí que aí eu vou passar um pano pro meu amigo Anderson Foltora. Ele não é o responsável pelo quarterback, por exemplo. Então ele não sabe se esse cara lançou a bola na direção de alguém ou se ele se livrou da bola. Porque ele tá lá do outro lado. Quem tem que finalizar essa chamada é o referi. Porque o referi é responsável pelo quarterback. Calma lá. É Bernardo, diferente de uma chamada, por exemplo, de violência ao passador, que é uma coisa muito específica. Você vê o QB se livrando da bola. Bernardo, esse cara, ele não tá olhando se o cara lançou a bola. Ele não tá olhando pro QB. Peraí, rapidão. A gente tá falando de quem? Do line judge. Everest? Sim. Tá. Ele consegue ver o destino da bola. Ele consegue ver se foi um... Cara, ele tá vendo outras coisas como line judge. Se ele estiver olhando pro quarterback ou para aquele wide lá, ele tá falando Não tô falando eu tô falando do exemplo seguinte. Esse QB pegou a bola e fez um punch com a mão, pô. Se livrou da bola, assim... É uma coisa gritante, né? Tudo bem, mas e se não for? Nem sempre vai ser. Da mesma forma, porque aí, olha só, aí a gente abre um precedente perigoso, porque você tá falando o seguinte, no final das contas, esse QB pega a bola, bota debaixo do braço e corre. E aí a flag do Filipão Everest tá lá no campo, a gente faz o quê? A tocha no rabo? Porque ele também não tem responsabilidade de estar olhando o corte. Cara, você tá comparando um cara que faz um passe e não sabe a direção que foi a bola para um cara que correu. É isso mesmo. Exatamente. Porra. Eu tô falando de uma isolada na bola, pô. Não, cara, isolada na bola é uma coisa, pô. Um cara ele identificou o inelegível além de 3 jardas no que potencialmente é uma jogada de passe. Ele precisa saber se é uma jogada de passe. Saber. Perfeito. Okay. Mas se é uma zona neutro estendida ou não, o cara não vai saber, pô. O cara lá em diante, pô. Não tem como afirmar isso. Não, cara, mas o ponto é, se é uma coisa na dúvida, ele vai jogar e vai conversar. Mas não é o que eu tô falando, cara, que eu referi. Não. Você tá dizendo aí que quem tem que finalizar essa chamada é o referi, pô. Me diz por que não. Eu tô falando de uma jogada gritante que seja um punch com a mão, pô. Gritante, tudo bem, só que eu não tô falando de uma jogada gritante, pô. Tá bom.
Olha onde essa bola foi lançada. Se o cara tivesse se livrando da bola, Não, nessa aqui eu jogaria, por exemplo. Se eu sou Então. line judge aqui, E quem finaliza a chamada? nesse caso, referi. É isso, pô. É só isso. Uma jogada gritante, a gente não teria falado que o cara ia ter que, quem tem que finalizar o referi, pô. Não, então tá bom, pô. É isso. Beleza. Até porque confiar nesse referi aí é foda. Brigaram e saíram no mesmo. Normal. Esse é o resumo da nossa amizade. São 15 anos assim. Sim. Mas eu perguntei pro Pedrão, ele falou que daria falta do mesmo jeito. Pode falar, Anderson. Por quê? É só isso, né? Essa é a pergunta. Por que isolando é falta? É só porque tá escrito ou existe alguma filosofia? Cara, deve ser porque o cara não tentou nada com essa bola. Igual, por exemplo, no Ed, que quando é free kick que sai de campo, não tem retorno, ou é um touchback, não tem a falta. Entendi. Beleza. Eu acho que é por isso. O Gones. Boa noite a todos. Cara, você acha que dizer que esse cara se livrou da bola é muito forçado nessa jogada? Tipo, a primeira vez que eu vi, falei, se livrou A primeira da bola, vez que eu vi, eu achei que ele se livrou, e até foi por isso que eu cortei o vídeo. Na segunda, eu vejo que ele lança na direção do A81. Eu só aí, sei. qual vai ser a nossa análise? Às vezes ele tentou jogar forte e não conseguiu. Tipo, será que seria uma situação Eu acho que no campo ficou claro que ele tentou jogar a bola na direção do cara. Se quem estiver no campo aí quiser falar, mas foi a sensação que eu tive, que no campo foi mais claro do que no vídeo, até porque essa câmera da Arena Pituaçu pegou a referência, né, Hugão? Essa câmera da Arena Pituaçu tá bem distante. Acho que ficou claro no campo, cara. Até porque o recebedor é muito grande. É um alvo bem grande ali e tava, tipo... Foi pra ele, sabe? Sim. Bertão, por favor. Não, só para contribuir, é que na verdade uma vez eu até perguntei para um árbitro americano o porquê dessa falta, que eu não entendia por que ela existia, por curiosidade mesmo. E ele disse que um princípio que os safeties na defesa, muitas vezes eles leem os OLs, no caso os inelegíveis, e quando eles avançam, o safety se aproxima, porque vai ser uma jogada de passe, por exemplo, certo? E quando é corrida, eles recuam. Aí você disse que nesse aí, eu acho que é porque não tem um passe efetivamente, né? Então não tem uma vantagem pro OL na leitura do safety. Só uma coisa para contribuir. Eu particularmente acho que se os OLs pudessem avançar mais 3 jardas em passes que cruzam a zona neutra, viraria uma grande putaria o jogo, assim. Ia mudar totalmente a dinâmica do jogo. Deep screens, né, por exemplo. Muita coisa. Aquela ideia de você... O cara não encosta, mas ele meio que estaciona, né? Ele faz o direito de lugar você dele. faz tipo um edge numa jogada de scrimmage, né? Sim. E aí essa parte do passe, eu acho que é isso mesmo. O cara não tem... O passe aconteceu, tá? Só que ele não foi efetivamente para chegar em alguém. Ele só se livrou da bola dentro do direito dele, eu acho. Acho que é isso mesmo. Temos uma boa aqui, hein? Anderson, desculpa, por favor. Eu acho que só para ver se ajuda o Gão ali. Cara, acho que a gente pode usar como referência a placa de publicidade. Ela não chega nem perto da placa ali, então tipo, acho que pelo menos dá para se entender que ele buscou. É aquilo que o Scoff fala, se não for muito inalcançável, tipo, não tem por que tu dizer que era inalcançável se tu vê uma falta. Eu acho que a gente pode usar essa mesma filosofia para eu acho, inclusive, que eu pensei numa coisa e falei outra. Eu vou mandar para vocês o vídeo, talvez no computador de vocês e tal, fique uma visão melhor para vocês definirem tal, mas eu acho que vai ser, eu chegar à conclusão também que no campo foi bem viável. Bom, vamos lá. 2 jogadas, hein? 2 jogadas. Antes, vou falar uma coisa antes, que eu vou falar, porra, hoje o Coen tá macetando no erro, né? Calma. Não fez diferença nenhuma. Nenhuma. Vamos lá. Aqui faltam poucos segundos para acabar o primeiro tempo. Tem um passe. E aí o passe é completo e tal. E aí, veja só. Esse cara vai cair dentro de campo e conquista uma primeira descida. Tá? Ou seja, quando a bola for pronta para jogo, vai rodar no pronta. Perfeito? Até aí tudo bem. Agora,
Quem é das antigas vai lembrar que tinha esse sinalzinho aqui, né? Esse sinal, pô, todo respeito, a galera de São Paulo fazia esse sinal sempre que tinha uma primeira descida. E mudou, tá? Pode ver aí que o Red Lion faz o sinal certinho e tal. Esse sinal é um sinal suplementar que diz: o relógio parou, mas vai rodar no pronta, tá? Ou, se você, não lembrou na hora, só faz assim depois, ó. O sinal de tá rodando, tá? Não faz isso aqui não, que isso aqui é uma descida sem tempo. Faz assim, tipo, cara, tá rodando, vai rodar, tá? E ainda mais com rádio, pode falar, ó, foi primeira descida, vai rodar no sinal de pronta para jogo, beleza? Até aí, ok. E foi o que aconteceu, tá? Rodou no pronta para jogo. Aí você vai ver. O grande ponto aqui é o seguinte, o ataque tá em hurry up e o ataque não para completamente por um segundo. Ó, os slots estavam se mexendo ainda, tá? Ó, olhem esses dois caras aqui. Eles estão em motion, tá? Um shift, basicamente, né? Os dois se mexendo e nenhum deles parou por tempo suficiente e a bola saiu, o quarterback vai jogar a bola fora e vai acabar o primeiro tempo, tá? O grande ponto é o seguinte. Pô, Coin, você acabou de falar que não fez diferença nenhuma. Por que você está trazendo esse vídeo aqui? Primeiro que isso é um shift legal que converte em false start. Tá? Então a gente poderia ter as subtrações de 10 segundos e o fim do primeiro tempo. Só que eu queria trazer o seguinte, é um aspecto que eu vi uma vez no Pilho Fish e os caras falam. Se você vê que falta pouco tempo ou para acabar o jogo ou para acabar uma jogada e os caras ainda estão indo para a linha, fica atento porque isso é um potencial shift legal que converte em false start. Pouco tempo, muita gente se mexendo. Podem ver que na NFL, por exemplo, que é uma liga com ataques mais sofisticados, quando o cara vai fazer um spike, por exemplo, o que ele faz? Quem é back, para longe pra caralho, para onde tá. Que aí só vai ter os caras da linha, os caras que tem que ficar na linha que são elegíveis e o quarterback se mexendo, basicamente. O resto todo gera menos risco de, por exemplo, ter um shift legal converte em false start. Então aqui a gente teria o shift legal converte em false start e a subtração de 10 segundos caso o time não quisesse pedir um timeout para acabar com essa patifaria de primeiro tempo. Perfeito? Dúvidas? Humberto, por favor. Cara, uma curiosidade mesmo. Muitas vezes em vídeo você deu exemplos para nós de shift que se torna em false start. Cara, mas existe a falta de só shifting legal na nossa regra? E Sim. o que seria? Depois, por favor, você me manda um exemplo de vídeo só para eu entender. Cara, é muito simples, tá? É muito simples. O que o shift legal converte em false start? Primeiro, vamos lembrar o que é um shift, tá? O shift é jogadores se mexendo, mais de um, tá? Um jogador se mexendo é motion, 2 jogadores se mexendo é um shift. Basicamente é isso, tá? Só que quando um time está indo para a linha e esses caras nunca pararam, a regra fala que todos os jogadores do ataque têm que ter parado por pelo menos um segundo, tá? O que não é o caso aqui. Isto é um shift legal que se converte em false start, tá? Agora, vamos imaginar, vamos voltar aqui para o começo da jogada. Tá tendo um shift aqui, tá vendo? Jogadores se mexendo e tal, beleza. Só que, ó, o 80 tá mexendo, a câmera abriu. Ó, todo mundo aqui parou. Todo mundo aqui parou. Eles não acabaram de cumprir aquele requisito que a gente pede, de ter pelo menos o ataque todo parado por pelo menos um segundo? Beleza. Só que agora, se um jogador faz um motion, é legal, se ele não estiver indo para frente. Até aí, tudo bem. Só que se tiverem 2 jogadores em motion e o snap sai, é um shift legal em bola viva. Entendeu? Ou, por exemplo, 2 jogadores fazem um motion, tá? Então, eles estão fazendo um shift, um parou e o outro continuou e o snap sai. Para esse shift acabar, a gente tem que ter estacionado esse segundo cara por pelo menos um segundo também. Entendeu? Se você quiser dar uma olhada, isso está na regra 714, eu acho, ou 715, não vou lembrar de cabeça. Mas eu lembro que é 7 porque é jogada de formação, tem aquelas partes gerais e tal, e os requisitos para o time A na hora do snap. Show? Eu vou dar uma lida, mas eu reforço o que eu pedi para você, depois você me manda uns exemplos em vídeo para mim, que vai ser mais fácil. Eu te mando. Daqui a pouco eu te mando no WhatsApp, então. Show de bola. Uma dúvida antes. Aham.
Em mecânica de set, nesse tipo de jogada que os slots, os recebedores estão se mexendo, os deep wings pode chamar essa falta? Cara, se for o cara que ele estiver lendo, até pode, mas Felipe, com toda. Eu não quero usar a frase que nossos vets usam, né? Tipo, menino, deixa eu te falar uma coisa. Pela minha experiência, você, como line judge, consegue chamar esse tipo de legal convert false start. Entendi. Não, Tá? beleza. Você vai conseguir. Que isso, hein, Frica? Gostou dessa, né? 7-1-4, né? Pai cravou. Pai cravou. Engraçado, vou contar uma coisa pra vocês. Em 2019, eu vi os japoneses conversando nos fóruns da IFAF e tal, e eles citando regra assim, cara, tipo, postando toda hora, né? Eu falo, pô, será que um dia eu vou saber? Nada como tempo. Não, mas tem níveis de nerdola. Tipo, Ah. eu, Sakai, Pedro Barros, Marcos, né? A gente já tá no nível de nerdola que a gente sabe alguns. Você sabe todos. Cara, diferente. eu sei onde tá perto, assim. Tipo, Isso. Sabe, tipo assim, pô, onde é que ele mora? Cara, eu acho que é perto da banca de jornal. É tipo isso, sacou? Tipo, eu sei mais ou menos onde tá. Inclusive, o Sakai, no casamento do Pedro Barros, tentou usar da minha embriaguez para perguntar se eu sabia qual era a regra 5. Falei qual era a regra 5 e ele que não sabia depois. Nem eu, nem ele. E eu saí do banheiro, tinha acabado de mandar mensagem para todo mundo. Caralho, tá muito foda! Ah! Bons tempos, Caralho, vocês são muito viciados mesmo, falando de futebol americano no casamento. O Pedro pediu uma R muito difícil. Ele falou pro Sakaizão assim, Sakaizão, prepara aí uma questão muito difícil, meu. Aí lembrando, me pergunta, ele nunca prometeu tarde. acertar, né? Ele nunca prometeu acertar a questão. Eu tenho o vídeo, vou mandar o vídeo. O Sakai, tipo assim, paradinho assim. Não manda não, cara, não manda não. Primeira para 10. Mó funk tocando pro time A na 50. É bons tempos, hein? Vamos lá. Cantarim tá aí, não tá? Acabei de entrar aqui. Eu vi. Felipe falou contigo? Agora, nesse exato momento, não. Só passou o link mesmo. Tá, então ele não falou contigo. Senão você ia saber o que é. Vamos lá. Primeira coisa, tá, cara? Parabéns pelos teus jogos, 2 jogos de Empire no fim de semana. Eu e o Scoff estavam conversando. Gostamos muito do que a gente viu, tá? Acho que tá vendo uma nova safra de Empire aí bem bacana e você tá se envolvendo bem pra caramba, tá? A única coisa, Cantarim, que eu vou... tipo assim, pô, é o meu apelo, porque isso pegou meu coração no final de semana, é o seguinte. Todas as corridas, tá? Todas as corridas, elas, quando saem da hashmark, a gente vai usar a hashmark, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente teve um retorno além da hash. Tá? O cara saiu aqui e tal. Essa bola é na hash. Tá? Se o cara sai na hash do outro lado, a bola é na hash do outro lado. Se eu não me engano, tá? Só vão ter 3 coisas que o time escolhe onde a bola vai estar. Kickoff, try e touchback. Tá? Então, num kickoff, o time A escolhe onde ele quer colocar essa bola. Se ele não fala nada, você bota no meio. Try. Se ele não fala nada, você bota no meio. E touchback, se o cara não fala nada, você bota no meio. Tá? Sempre que tiver retorno, coisa assim, troca de período, você vai colocar a bola... a gente usa uma coisa que chama posições. Já ouviu falar sobre as posições da bola? Não. Vou trazer aqui então. Vamos lá. Vamos supor que você vai ser um umpire, você vai estar virado para cá. Beleza? Show? Vamos lá. Aqui é sempre na direção do referee. Tá? A posição 5 é a hash da esquerda. Tá? A posição 4 é o poste da esquerda. Da sua visão, tá? A posição 3 é o meio. A posição 2 é a trave da direita. E a posição 1 é essa hash aqui, tá? Então, tipo, se você precisar em algum momento aplicar alguma coisa, você vai usar esses pontos para poder sair com a bola desse lugar, tá? Assim como, por exemplo, a gente vai usar isso nos pontos de aplicação, de ponto básico, ponto da falta, para poder colocar a bola. E não... Oi. Só dar uma dica também, não só para o André, mas para o Frica, que eu sei que faz umpire e está aqui.
é muito comum que os umpires, até quando você vê vídeo lá fora, eles apitam com dois, como se fossem dois marcadores de descida, né? E aí o segundo marcador de descida você usa para hash. E aí por essas posições. Então é muito bom, por exemplo, quando tem uma penalidade, você lembrar qual é o ponto anterior, qual era a hash anterior. Ou quando tem uma virada de período, você lembrar, por exemplo, estava na posição 5. E aí só uma malandragenzinha também para vocês. Acho que vende na Ampere o Mono usa, por exemplo, que é tipo uma pulseira que tem 1, 2, 4, 5. Mas pode usar um marcador de descida convencional aí que a Ampere Brasil vende. Com certeza. Com certeza. Nossa parceira Ampere Brasil. Então, Catarina, só isso, tá? Tipo, eu acho que se quiser dar uma olhada, na regra 5 vai ter isso. 5 para onde acaba a jogada, na 8 para touchback e try, e 6 em kickoff. Beleza? 6-1. Fechou? Cantarem, manda para ele no DM depois, que ele vai te mostrar como ele fez a dele. Só não manda áudio, porque a esposa dele não curte a voz de pessoas de fora do Distrito Federal. É uma coisa. Bom, mas aqui, se a gente falou, isso aí é verdade. Eu primeiro elogiar o André mesmo, porque eu falei isso no grupo. O André tá mandando muito bem como umpire. Parabéns, André. E umpire. Não, cara, e assim, é o que a gente fala muito de quem tá estudando, sabe? Dá pra ver que você tem estudado pra posição. E aí o Frica tá aqui toda semana também. O Klink é um cara que, pô, tem entregado. É um pouco assustador ver um jogo do Klink e saber quantos jogos ele tem, né? E você fala assim, mano, não é possível. Mas é muito bom isso também, porque Umpire foi um dos calcanhares de Aquiles que a gente teve ano passado no Brasil inteiro, quase todas as equipes. A gente conversou muito no início desse ano, assim, pô, cara, a maioria dos jogos o Umpire tá mais preocupado em se proteger do que de apitar. Acho que a gente até falou aqui no estudo, né? E é positivo ver Umpire que se movimenta com propósito, sabe que olhar, sabe que marcar e tudo mais. Isso é bem legal. Inclusive, a gente até falou, a gente teve umas posturas meio radicais em janeiro, falou assim, vamos tirar um umpire do meio do campo? Foda-se, vamos tirar. Os caras estão sempre tomando porrada e tal, inclusive, videozinho do fim de ano vai ter Sakai tomando muita porrada. Muita porrada. Mas só com center yard daí. Então, lá NFL. Então, mas as divisões menores da NCAA já estão adotando só o umpire no backfield. Tirou o umpire do meio do campo, tá? Obviamente tem alguns problemas em relação a isso, em algumas mecânicas e tal, mas é o risco que eles estão correndo para o cara não se machucar lá no meio. Bom, vamos para a última? Acho que é a última. É a última, porque depois é Guilherme Benuto e Simone Mendes. Manda um oi aí. Tu não cortou vídeos da Copa Nordeste? Cara, o que eu tinha cortado era, cara, com todo respeito, foi um jogo muito simples, assim, sabe? Tipo, o vídeo que teve mais pesado, eu fiz aquele Rios lá, tá no Instagram de AFA, da Intentional Ground e tal. Mas, cara, sabe qual é o mais louco daquele vídeo, Bernardo Hoffman? Aquele vídeo, ele é literalmente AR de Intentional Ground do livro. É a mesma jarda, é a mesma descida e é o mesmo A70. Cara, Cacete. Que bizarro. Mandei pro Marcelo. Aí você vê, ó, o livro faz situação que acontece no jogo. Exato. Diferente de vocês. Por isso que o Steve Shaw, ele só copia do livro. Vai, maceta aí, vambora. Uma coisa antes de continuar. Na jogada anterior, inclusive, porque... Você tava rindo igual um bobo aí? Tá no circo? Você é o palhaço. Eu ia falar isso. Tu é a mulher barbada, o otário. No vídeo anterior, 2 pontos que eu quero perguntar para trazer. O primeiro tudo bem que não fala no livro que não é ilegal, mas aí fica o questionamento, porque não fala também que é legal. Que é sobre handoff em jogada de chute. Amigo, fala. Fala? Fala. Onde? Na regra de handoff, na regra 7, ele fala que só é permitido handoffs para frente, sendo considerados para trás em jogadas de scrimmage, em que o handoff acontece atrás da zona neutra. Onde ambos os jogadores estão atrás na zona neutra, só que aí você não tem uma zona neutra. Exato. Ele fala que é só em jogadas de scrimmage. Entrei na tua mente, né, patrão? Não, eu vou ter que ler depois, mas enfim. E aí vem o segundo ponto. Porque no manual de mecânica, ele fala para jogar beanbag em uma jogada de retorno quando tem um handoff. Por quê? Por quê? Porque é um ponto de fim da corrida. Não, pô.
Pô. Se você tem um chute, um jogador recebe a bola, e esse jogador faz um handoff pro outro jogador. É um ponto de fim da corrida, da referida corrida daquele cara, pô. Isso, Pedro. Tá. Pô, tu tá precisando de um referido domingo, né? Ops. E eu não vou ter um, esse é o problema. Mas pegou a ideia? Tipo, se tu for na parte da regra 227, se eu não me engano, que é onde fala de pontos de fim de corrida, ele fala que quando você tem um handoff, um pitch ou alguma coisa assim, isso é um ponto de fim de corrida. Então você vai jogar beanbag porque esse é um ponto de aplicação. Então, se nesse primeiro retorno tem uma falta, aí tem um handoff, tem um retorno, uma segunda falta, a gente vai ter que usar a referida corrida daquela jogada. Sacou? Ok. É porque eu tava pensando, por exemplo, com uma analogia de um passo para trás, porque você não taca beanbag. E assim, você vai estar numa mesma corrida e um handoff se muda a corrida. Então, você não joga a beanbag porque, nesse caso, é muito claro que foi atrás da zona neutra. E o ponto básico ali, o ponto de fim de corrida atrás da zona neutra, é o ponto anterior. Mas ok. Gostou dessa? Eu me senti inteligentinho nesses últimos 5 minutos conversando com você, hein? Não vamos falar de psicologia, não, porque é um jogo muito, muito forte. Tá? Mas tu gostou? Tava com saudade de você. Tamo junto, pô. Cara, mais uma vez. Já te falei que tu parece, né? Vamos lá. Cara, a gente vai ter uma jogada aqui, que é um kickoff, e tem uma chamadaça de target. Tá? Chamadaça de target. Eu quero que você preste atenção nesse camaradão aqui, ó. Nesse chefe. Pô, a gente já tem aqui 1 hora de estudo, né? Pô, a galera do Brawl Spiders tá que tá, pô. Uma semana eu bloqueei pelo lado cego, na outra é targeting. Teve uma outra jogada no final desse jogo aqui, que o cara dá uma ombrada na cabeça do carregador de bola, aí não tem como, porque o cara não é em defesa. Mas vamos voltar aqui nessa jogada, tá? Então, esse camaradão vem na direção e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se lançar com o ombro na área do pescoço ou da cabeça de um jogador. Esse cara desmaiou, se eu não me engano, tá? Porque foi atendimento médico nele na sequência, tá? Tenho medo de fazer um reels desse aí falando que isso foi um targeting e os caras virem no direct da EAFA falar fala assim, isso foi violento? Vamos lá. Alguém sabe por que esse cara é indefeso? Pelo livro de regras? Vou esperar algum genial me falar que é porque a posição dele coloca ele como vulnerável. Que é a definição de um jogador indefeso. É 2, 27, 4, não é isso? Eu acho alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E ele fala... Sabe qual é a graça desse negócio? Para vocês, isso também não é um bloqueio pelo lado cego? Putz, aí eu não sei. Inclusive, eu achei que era por causa disso que ele era indefeso. Exatamente por causa disso ele é indefeso. Verdade. Todo jogador que recebe um bloqueio pelo lado cego é indefeso por regra. E aí a única coisa que eu falei com o Filipão, e aí eu acho que é uma parada que a gente vai ajustando ao longo da vida mesmo, porque bloqueio legal pelo lado cego tem 2 anos que tem, né? É o seguinte, nesse anúncio pode vir o anúncio como durante o retorno, falta pessoal, bloqueio legal pelo lado cego com targeting, número 83, time de retorno, 15 jardas de penalidades aplicadas no ponto da falta, primeira descida. O jogador número 83 se desclassificou da partida. Tô treinado, hein? Tô treinado. Por quê? A gente vai chamar isso um BSB com target, porque o target ele é uma falta auxiliar. Você pode, por exemplo, você pode ter uma violência ao passador com targeting, você pode ter um KCI com targeting. Se você estiver vivendo no inferno, você vai ter um DPI com targeting. Então, é possível. O targeting é uma falta auxiliar. E vão haver faltas que vai ser só um targeting. Tá? Então, ele pode estar sozinho, como ele pode estar em conjunto com outras penalidades. E aqui a gente podia anunciar aqui a falta por bloqueio legal pelo lado cego do 83 com targeting. Boa essa? Boa essa? Eu posso fazer o papel do head coach que não sabe muito de regra? Pode. Tá, você é o referi, tá? Perfeito. Mas, professor, foi 2 faltas, por que não é 30 jardas? Perfeito. Porque a gente vai estar aplicando em bola viva, a gente só tem como aceitar uma falta, tá? Se aceitasse o bloqueio pelo lado cego ou o targeting, tanto faz, ia ser aplicado só 15 jardas, independente da aplicação, esse jogador ia ter que ser desclassificado.
Mas você falou que foi bloqueio pelo lado cego com target. São 2 faltas, então. Por que você não me dá 30 jardas? Porque só dá para aceitar uma falta em bola viva. Você tá fudendo meu jogo. Tá. Sim. Sim, estou. E aí é tipo isso. Não se preocupar em anunciar faltas que sejam target em mais alguma coisa. Tá? Inclusive ficar atento, porque pode ser, às vezes, que vai ter um bloqueio legal pelo lado cego com targeting, e talvez... Não nesse caso, né? Mas, por exemplo, eu não quero esticar a corda, tá? Teve um lance na NCAA de 2019 que foi um KCI com targeting, tá? Possível, né? Um cara em posição e tal, beleza. Teve o targeting, só que aí essa bola saiu rolando e aí o cara do time de retorno pegou essa bola e avançou mais 20 jardas. Qual é o grande ponto desse negócio, né? É KCI com targeting. O KCI, ele é obrigatoriamente 15 jardas do ponto da falta. Só que como esse cara retornou, eu declino o KCI, fico só com o targeting, e como foi uma falta do time A, que não é um KCI, é um targeting, porque eu declinei o KCI, eu aplico as 15 jardas do final da corrida, onde vai ser a bola pertencente ao time B. É uma situação raríssima, mas quando os caras mostraram o vídeo, eu fiquei, gente, então pode acontecer isso? Inclusive, eu botei uma dessa no teste da BFA, se não me engano. Fechou, família? Tadeu Mangelli, faltava você, pô. Só pra poder... Não seria metade da descida? Metade da descida. Era piada, né? Não, agora Era eu falei piada. de sacanagem. Agora eu falei de sacanagem. Tá. Eu ia falar, Tadeu, porra, disléxico, caralho. Pô, Tadeu, se poupa. Se poupa. Hã? Se Mas poupa, não seria Tadeu. metade Da distância? distância? Acho que ali não, pô. Acho que ele tava na Foi 40. 20 Não, foi na 27 ou 26, acho. Pode ser, 13,5. É isso. Quem levantou a mão, Anderson? Sou eu. Tu mencionou a falta de KCI, né, do time A. Em caso de TD, isso aplica pro try, se eles não quiserem, carrega pro kickoff? Sim, e se não tiver kickoff, tem que aplicar no try. Ah, tá. Beleza. Tá. Inclusive, a gente teve aquela conversa, né, que é muito escroto, né, o cara poder aplicar numa prorrogação que ele nem sabe se vai ter, né? Foda isso. Bom, deixa eu parar de gravar aqui pra vocês falarem as obscenidades de vocês.